Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaína, eu sou Adelton Senna, você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, falando sobre o nosso Vasco. E hoje é um bom dia melancólico, né? Um bom dia triste, um bom dia que, na verdade, eu nem queria estar aqui falando nesse momento, mas em respeito a você, que está todos os dias aqui me acompanhando, todos os dias junto com a gente no canal, né, seja nas lives ou aqui no Bom Dia Cast. Então, em respeito à sua audiência, eu tô aqui depois desse jogo desastroso do Vasco. Um jogo realmente que a gente não esperava. A gente tinha confiança que o Vasco pudesse fazer um jogo um pouco melhor, afinal de contas dependia apenas dele conquistar essa vitória e sair da zona de rebaixamento. Mas infelizmente o Vasco, que tinha a obrigação de ganhar, o Vasco acabou, ele podia até não ganhar, né, como aconteceu, mas tinha que jogar mais, precisava jogar como jogou, por exemplo, no final do jogo, quando já estava 2-0 e o time foi todo ao ataque, tentar buscar um empate. O Vasco jogou como jogou contra o São Paulo, o Vasco jogou com medo, o Vasco que precisava da vitória, afinal de contas é melhor você perder 2 e ganhar 1 do que empatar 3 jogos, então não estou conseguindo entender por que os jogadores, eu não sei se vem da comissão técnica, eu não sei se vem dos jogadores, mas o medo de jogar. O Vasco teve medo de jogar contra o São Paulo, acabou empatando. O Vasco teve medo de jogar ontem contra o Inter e acabou perdendo. A gente entende, a qualidade do Inter é infinitamente superior, tecnicamente falando. O primeiro gol que o Vasco levou tem tudo a ver com a técnica, tem tudo a ver com a qualidade dos jogadores do Inter. Foi um gol realmente muito bonito. Eles aproveitaram uma boa jogada e fizeram o seu primeiro gol. E aí o Vasco desmoronou, o Vasco caiu, o Vasco desabou. O grande problema do Vasco eu acho que é mental. O Vasco vai ter que reunir esses cacos aí, porque vai ter pela frente 9 partidas, são 27 pontos em disputas. Ainda temos chance, obviamente, mas ficou muito difícil para o Vasco reunir todas as forças, principalmente cuidar do mental, que é a sensação que a gente tem que os jogadores eles desabam quando levam um gol. O Vasco ele tinha que ter entrado para ganhar o jogo e o Vasco não entrou. Tinha que ter tentado a vitória desde o primeiro minuto do jogo, até para poder inflamar a torcida vir junto, a torcida levantar o time, porque a reação da torcida ela depende muito mais do desempenho dos jogadores em campo do que da vontade própria. Eu acho até que a torcida se comportou. Ontem eu não consegui ir ao estádio. Inclusive até o primeiro tempo eu vi muito flash, porque eu estava no transporte do trabalho para casa. Vi o segundo tempo inteiro, mas o primeiro tempo eu vi os melhores momentos e durante o transporte eu praticamente vi alguns flashes do jogo. A diferença do time é que o time do Inter, por exemplo, é muito mais técnico e melhor do que o São Paulo. Por isso o Vasco perdeu da forma que perdeu. O Inter estava trocando bola calmamente, tranquilamente, se divertindo. Essa é a diferença de um time que está sem pressão, que é o caso do Inter agora, que está apenas cumprindo tabela até o final do campeonato, e um time extremamente pressionado, como é o do Vasco, que já está praticamente o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Então jogar contra um time que está solto, que tecnicamente tem jogadores como Alan Patrick, que comandou o jogo. O Vasco teve lampejos nos primeiros 15 minutos, depois uns pequenos lampejos no início do jogo e demonstrou, depois que o Payet saiu principalmente, entrou o Eric Marcos, entrou o Alex Teixeira, que o Vasco teve um futebol um pouco melhor. E olha, com tudo isso de errado que o Vasco fez no início do jogo, o Kudê ainda ajudou.
porque o Kudê mais uma vez mexeu mal, a exemplo do que ele fez no jogo contra o Fluminense, que eles acabaram perdendo a classificação para a final por incompetência, né? O Kudê mexeu no time, o Valência perdeu um monte de gol, o time perdeu um monte de gol, e aconteceu novamente. Ele mexeu errado no time, o time parou e o Vasco tentou uma reação, fez o primeiro gol, teve a chance do empate no lance do Verratti, e o Verratti desperdiçou, poderia ter selado ali um empate, que seria pelo menos amenizado pela bravura, pela luta, mas acabou que a gente saiu com mais uma derrota. É um resultado trágico, mas justo. O Inter mereceu desde o início ganhar a partida. O Inter soube esperar o Vasco, soube fazer a estratégia que eles montaram para pegar exatamente o Vasco nessa questão do desespero, e para isso deu tudo certo. E essa é uma derrota que não estava na conta do Vasco. Eu tenho certeza que a comissão técnica, os jogadores consideravam o jogo de hoje, o jogo de ontem, como uma vitória. Eram 3 pontos que o Vasco precisava. E agora o Vasco vai ter que buscar esses 3 pontos lá fora. A sequência do Vasco não é nada fácil. O Vasco sai para pegar o Goiás, depois o Vasco vai pegar o Cuiabá. O Vasco tem pela frente o Botafogo, por mais que seja no mando de campo do Vasco, é líder do campeonato, não vai ser um jogo fácil, todos nós sabemos. E aí sim, tem um refresco contra o América, tem o Corinthians, sai para jogar contra o Atlético Paranaense, sai para jogar contra o Grêmio, depois vai pegar o Cruzeiro fora, e aí tem um Bragantino que sabe-se lá como o Bragantino vai estar na altura do campeonato. Então não vai ser fácil. Nós tínhamos que fazer 5 vitórias em 10. Agora nós temos que fazer 5 vitórias em 4, porque pode ter certeza, esse campeonato ele vai ser decidido lá em cima. O time de baixo está todo mundo vencendo, está todo mundo chegando. Então não vai ser mais 38, 39 pontos que vai liberar do rebaixamento. Você vai precisar fazer pelo menos os 45, né? O número mágico de 45 pontos. E para isso o Vasco vai precisar de 5 vitórias. E como encontrar forças? Como armar esse time com Payet, Praxedes, Verratti? Não que são jogadores ruins, eu não quero aqui massacrar jogador, como a torcida fez com o Léo, porque eu não concordo. Vaiar um jogador em pleno jogo que a gente precisava virar, porque o jogador, ok, falhou. Como ele errou lá contra o Flamengo, como ele vem visivelmente não jogando tão bem. Mas aí a torcida acaba aproveitando o momento do Michael para tentar tirar o Léo, colocar o Michael. Mas isso não é o problema do Vasco. Esse não foi o problema do Vasco nesse jogo. Então eu não estou aqui para massacrar nenhum jogador, mas voltando a falar do nosso meio de campo, com Praxedes, Payet e Verratti, são jogadores que não marcam, são jogadores que não ajudam na composição, são jogadores que não voltam. A gente via lances humilhantes, como no final do jogo, o Payet tentando marcar ali na lateral esquerda, quase tomando um drible desconcertante. Isso não é a característica dele. Ele não tem característica de marcador. Não vem jogando bem, não sei se está sendo bem escalado, jogando pela esquerda. Agora contra o Goiás, já que foi expulso o Paulinho e o Eric, mas principalmente o Paulinho, que é titular absoluto, o Ramon vai ter que mexer no meio de campo. Por mais que o Jair seja lento, eu já estou preferindo o Jair em campo do que Praxedes, do que Payet. Então, alguma coisa vai precisar mudar no discurso do Ramon Dias. Estou gravando esse vídeo sem ver entrevista, sem ouvir absolutamente nada a respeito do que falaram do jogo, para não me influenciar e principalmente para não cair no papo do Ramon. Não sei o que ele falou, mas o papo do não vai barrar vai precisar mudar. Porque como não vai barrar? Como o Vasco não cai com o futebol que apresentou? Eu até acho que o Vasco tem um time melhor do que os times que estão lá embaixo. Mas o Vasco precisa recuperar o mental. O Vasco precisa entender que cada partida é uma final. E final não se joga, final se ganha. E o Vasco não está com esse espírito, pelo menos nos últimos jogos. E aí no jogo do Flamengo, que aparentemente nós jogamos bem, a gente fica na dúvida. Será que nós jogamos bem ou o Flamengo jogou mal? Porque aí você viu o jogo do Flamengo contra o Grêmio, o que aconteceu? Em 10 minutos tomaram 3 gols. E aí será que contra o Vasco nós jogamos bem ou eles jogaram mal? Então fica essa dúvida, né? Porque o jogo do São Paulo já deu sinais claros que o Vasco vinha com dificuldade. Ganhamos do Fortaleza ali na Bacia das Almas, naquele sufoco, muito empurrado pela torcida. Nesse jogo eu estava lá e a torcida influenciou bastante.
mas está sendo muito pouco para livrar o Vasco. Muito pouco. O Vasco já teria dificuldade mesmo vencendo, o Vasco iria pular para 33 pontos, mas tem 2 jogos difíceis. Difíceis não pelos adversários, porque o Goiás demonstrou contra o Fluminense que é um time que não está jogando bem. O Cuiabá em casa também não tem um bom desempenho, então teoricamente, se nós tivéssemos um time com o mental pelo menos forte, nós teríamos chances nesses 2 jogos. E mais, vamos precisar trazer pontos desses 2 jogos, porque se nós não trouxermos pontos desses 2 jogos, pode decretar o final do Vasco nesse campeonato, porque aí a moral vai baixar, a torcida vai soltar a mão, e aí para você arrancar a classificação faltando 7 jogos, para você ter que de repente ganhar 5, é só um milagre. E um milagre que eu não estou conseguindo vislumbrar a curto prazo. Ainda acredito, ainda confio. Enquanto tiver a chance de matemática, eu vou estar ao lado. Não vai ser a primeira nem a última que a gente vai passar por isso. Mas cansa. O torcedor já está cansado disso. O torcedor está cansado de ser chacota. O torcedor está cansado de ser zoado. Família, parente, amigos, grupo do WhatsApp, por onde passa. Então chega uma hora que esgota. Chega uma hora que é difícil, você não tem mais argumento, você não tem mais o que falar, não tem como contra-argumentar. A gente vinha num embalo, a gente vinha animado com esse segundo turno, com a possibilidade. Não quero deixar uma partida abalar essa minha confiança, mas não é essa a questão. A questão é, faltam agora 9 jogos. 9 jogos de times como Cruzeiro, Corinthians, Cuiabá e Goiás que estão vivendo o mesmo drama que a gente. Então precisamos ser superiores a esses clubes. Precisamos entrar com um espírito de vencedor. Precisamos arrancar os 3 pontos a qualquer... Senão já era. Senão não tem chance. Primeiro que eles, nos ganhando, vão se afastar e a gente só vai se afundar cada vez mais. Não sei qual foi o desfecho do jogo de Santos e Curitiba, mas se o Santos venceu, o Vasco, nesse momento, afundou uma posição. Vai ficar abaixo do Goiás, que vai ficar em 17º, o Vasco em 18º. E bastava a gente ganhar para a gente dar um salto, segurar o Inter, ficaria com 35 pontos, a gente iria para 33 e aí pegaria Goiás e Curitiba, Goiás e Cuiabá numa situação muito mais tranquila. Agora vai ser guerra, agora vai ser luta. E nesse momento, pode ser que amanhã, no nosso Bom Dia Cash, eu tenha um outro ânimo, mas nesse momento eu estou abatido. Assim eu acho que como todo torcedor que acredita, nesse momento começa a fazer uma certa desconfiança, porque a gente tinha como certa essa vitória contra o Inter. Não sabemos que o Vasco não é superior, mas pela força do campo, pela força do caldeirão, pela força da torcida, o Vasco precisava desse jogo, precisava vencer, precisava desses 3 pontos. E deixou escapar pelas mãos mais uma vez, como tantos outros pontos teoricamente fáceis de se conquistar que a gente foi deixando pelo caminho. E agora tende a fazer muita diferença. Porque se o Vasco não faz resultados positivos contra o Goiás e o Cuiabá, não vai ter mais moral que faça o Vasco em 7 jogos ganhar 5. Esquece. Então vamos viver aí uma semana de decisão, literalmente decisiva. Fora de casa, talvez até nesse momento seja uma boa, porque a sensação que às vezes que a gente tem é de que os jogadores não suportam a pressão e obviamente, mais uma vez, a torcida acaba não favorecendo. Não que o Léo não merecesse as vaias, mas acho que foi um pouco exagerado. Eu acho que podia, pelo menos nesse momento, segurar, deixar, pelo menos para não mexer com a cabeça do jogador e com os jogadores que estão ao redor. Porque aí evitam de tentar um lance ou outro com medo da vaia da torcida. Então tudo isso, se já não está com o mental bom, se o psicológico está fraco, vê você vaiar um companheiro, ele pensa, pô, se eu tentar esse drible errar, os caras vão começar a me vaiar. Então esse trabalho mental, o Ramon, o Emiliano vão precisar fazer. É duro, é difícil, chegamos a um fim aí de mais uma rodada na zona de rebaixamento, e aí cada vez mais perto do fim do campeonato, a gente continua na zona de rebaixamento. É claro que o mais importante é quando a gente chegar na 38ª rodada, estar fora, mas enquanto isso, vamos ter que reunir forças para tentar apoiar, para tentar ajudar, porque se tem alguém que pode tirar o Vasco dessa situação, é a sua torcida. Então a gente precisa sim continuar apoiando,
mesmo que o baque dessa noite tão catastrófica faça com que a gente amanheça o dia um tanto quanto desanimado, não querendo ouvir nem falar de futebol. Eu temo até que esse vídeo não atinja o mínimo necessário das pessoas que costumam assistir, porque quem vai querer ouvir falar do Vasco um dia depois de uma derrota dessa? Então, gente, o que eu peço àqueles torcedores, principalmente do Rio de Janeiro, que continue apoiando, a gente tem que ir até o fim, a gente é vascaíno, a gente não pode desistir. Diretor de futebol, treinador, jogadores, todos esses vão passar. Mas o nosso amor pelo Vasco, ele vai permanecer e vai permanecer até a nossa morte, até os nossos últimos dias. Então, somos nós que somos a sustentação desse clube. Somos nós que temos que nos unir e tentar levantá-lo. É difícil, é muito difícil. É complicado, nesse momento, você passar sem criticar um ou outro jogador, sem criticar o próprio Ramon, que demorou muito mexer no time. Agora, será que ele demorou porque ele olha para o banco e não vê a opção? Ou porque ele não estava enxergando o jogo? Ou porque ele não via a solução? Então, é difícil da gente analisar isso de cabeça quente. Véspera, o jogo foi ontem, então temos ainda muito pouco tempo para assimilar, mas já temos que olhar para frente, temos que olhar para o Goiás e tentar buscar os 3 pontos. Se a gente conseguir buscar os 6 pontos contra Goiás e contra Cuiabá, o time revigora, o time vai buscar e as chances da gente sair aumentam. Agora, se nós tivermos resultados abaixo, por exemplo, se conseguir 2 pontos lá fora, aí a gente tem de repente dado como certo os 3 pontos do América, que são 5. Vamos lá, 3 pontos do Corinthians, 8. E aí pega o Red Bull no final em casa, já com tudo definido, 11 pontos. Com os 30 que a gente tem hoje, apenas 41 não é o suficiente. Então a gente vai ter que buscar ponto contra Cruzeiro, fora, contra Botafogo, que é o líder, voando, querendo conquistar esse título, contra o Atlético Paranaense, que pode estar disputando a Libertadores, contra Grêmio, que pode estar disputando vaga para a Libertadores, ambos fora. Então vai ser muito complicado. Então, torcida, vamos lá, se unir, torcer, vibrar, tentar encontrar forças de alguma maneira e, quem sabe, no final, sorrir com a saída do Vasco dessa zona maldita que tanto nos incomoda, que tanto nos machuca. Mas é a vida, é o esporte, é o futebol, a gente ama esse clube. Espero amanhã estar com um humor um pouco melhor, mas hoje foi difícil ligar a câmera e falar com vocês, porque o sentimento é de tristeza sim, é de desespero, é de desesperança, mas precisamos levantar a cabeça, erguer e ter a certeza que a gente pode mudar isso lá na frente. E como eu disse antes, muito dessa reação depende de nós. A gente tem que continuar apoiando e levar esse time até o final. Um ótimo dia para vocês, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Voltamos amanhã às 9h07, talvez com o humor renovado, talvez com a esperança renovada, porque nada como um dia após o outro. Um abraço e até amanhã.